frequência falar sobre como nasce a mulher desejante, só que pela perspectiva da decisão. Como eu falei para vocês na aula passada, bancar o próprio desejo não é somente decidir, mas bancar uma decisão, uma cisão, uma separação. E acho importante pensarmos, não só pela via da psicanálise, mas também por uma perspectiva de estudo de gênero, de o que é ser uma mulher desejante numa sociedade patriarcal. Nós levamos em consideração que não é que a mulher deixou de desejar, mas é nos perguntarmos o que pode uma mulher desejar, o que é autorizado a uma mulher desejar. Porque isso pode ser a mola reguladora do nosso desejo. E a decisão, então, não se trata somente de cindir da posição de filha com a nossa mãe, mas cindir dessa posição do que é ser mulher, dessa imagem de feminilidade, desse feminino como resposta da fantasia masculina, desse feminino como sinônimo de obediência, de servidão, de espelho da fantasia do que é ser mulher a partir do desejo masculino. Então hoje nós vamos falar sobre o desejo e a decisão. E para começar essa conversa, eu vou para um poema que está nesse livro aqui, Poemas de Amor no Divã, do Alexandre Patrício, com a Liana Ferraz, dois maravilhosos. E tem um poema aqui que justamente chama Decisão. E aí eu quero ler ele com vocês para a gente começar a discutir sobre isso. O que pode uma mulher desejar? Ela diz assim: decisão. Você chama de violento todo e qualquer ato meu que anuncia uma decisão tomada, simplesmente porque quero. Estou agora porta-bandeira da mulher amarga, arredia, cruel, difícil. Desfilo entre seus amigos e familiares como aquela que você, mestre de fazer sala, quer a mulher fogo sem se queimar com ninguém. Você me pede então, um pouco menos, amor. E eu, aflita, fui colocando a fogueira toda, o ritual, na boca de um fogão. Com a barriga encostada no tampo da pia, vejo a água escorrer escura no café. Nossa casa, meu castelo, minha torre. Estou aqui para pedir ajuda. Como destruo a prisão sem destruir o lar? E aí, se pensarmos que uma mulher ela precisa se localizar a partir do amor romântico de um homem, é muito comum que uma mulher que decida, uma mulher que diga o que ela quer, uma mulher que queira simplesmente porque ela quer, seja vista como indesejável. E se você se localiza a partir de uma relação amorosa e você acha que você precisa ser o que o outro quer que você seja para sustentar essa relação, você vai se anular para tentar ser essa imagem morta, essa imagem oca de mulher em resposta ao desejo masculino. E nesse momento eu me lembro muito de um poema maravilhoso da Lúcia Badini, que ela diz assim: o que você quer? Querer. Só? Se puder não se ofender com isso, seria ótimo. Porque aí, sendo mulher, vamos perguntar, né? Querer ou não querer? Eis a questão, né? Pois para ser digna, eu deveria então controlar o meu desejo? Peraí, mas eu posso desejar? Sendo uma mulher, eu devo desejar menos? Ou mostrar menos o meu desejo? E aí tem uma fala da Madonna maravilhosa, em 2016, quando ela foi homenageada como a Mulher do Ano pela Billboard, que ela diz o seguinte, inclusive também está nesse livro. Se você é uma garota, você tem que jogar o jogo. Você tem permissão para ser bonita, fofa e sexy. Mas não pareça muito esperta. Não haja como você tivesse uma opinião que vá contra o status quo. Você pode ser objetificada pelos homens e pode se vestir como uma prostituta, mas não assuma e se orgulhe da vadia em você. E não, eu repito, não compartilhe suas próprias fantasias com o mundo. Seja o que homens querem que você seja. E mais importante, seja alguém com quem as mulheres se sintam confortáveis por você estar perto de outros homens. E por fim, não envelheça, porque envelhecer é um pecado. Veja só, não é sobre o que ser. É sobre não supor uma escolha no que você é. É assumir esse desejo, né? No poema diz, amor, seja um pouquinho menos. Porque se pensarmos que a mulher é o troféu do homem, se pensarmos que a honra da mulher está atrelada a ela sustentar a honra viril do próprio marido, do próprio parceiro, do próprio companheiro, essa mulher ela não pode se mostrar demais. Porque ela precisa se mostrar menos, aquela lógica, né? Da mulher que se finge menos para sustentar a posição viril do homem. Ela precisa se fazer menos, porque essa dialética de que o homem tem e a mulher não tem, ela se sustenta a partir desse semblante, a partir dessa performance de gênero, né? Então, assim,
Eu quero uma mulher que arde em fogo, eu quero uma mulher desejante, desde que ela não me queime com ninguém. Desde que ela não atrapalhe essa minha imagem viril para os meus pares. E aí a gente pensar, né? Como pode um homem dizer que te ama, mas amar mais o reconhecimento e o olhar dos pares para ele do que a sua liberdade, a sua capacidade desejante, que te faz sujeito, te faz ser quem é. E eu tô falando muito pra vocês do desejo como essa marca da alteridade, da diferença, né? Esse resto de não estar totalmente alienado ao outro. Mas a psicanálise, ela também vai nos ajudar a pensar que desejo é desejo do outro. Então, essa busca por ser desejada, questionando ao outro o que fazer, não se trata puramente de agradar ao outro, mas também de encontrar no outro uma autorização para o próprio desejo. Lembrando que a gente não vai dizer que isso tá certo ou que tá errado, a gente tá tentando entender a dinâmica do desejo. E aí a gente vai buscando ali no outro, né, uma autorização para o nosso próprio desejo, uma notícia do nosso próprio desejo, e aí pensando na mulher. Hoje a gente questiona a ideia da mulher submissa, do lar que serve ao marido, que tá ali em função do outro. Mas aí a gente também tem uma nova ideia de mulher, autossuficiente. Se ela ocupar com êxito os dois espaços, então público e privado, aí é o ideal de mulher. E a gente pode pensar a feminilidade enquanto imaginário de mulher, propondo essas saídas ao longo do tempo. Uma hora como a submissa, outra hora como a autossuficiente. E aí, por mais que sejam saídas diferentes, parece que no fundo só muda a roupagem, né? Porque assim, muda de forma, mas se você está se relacionando com isso como imperativo, ainda assim, de alguma maneira, você vai continuar limitada enquanto mulher, na sua potencialidade. Aí tá a posição desejante. Não é o que faz, como a Madonna nos lembra. Não é sobre ser puta ou ser santa, é sobre assumir-se ali. É preciso que a mulher invente a própria saída para o seu feminino. Caso contrário, ela só vai mudar de mestre. E aí o desejo estará sempre em busca de autorização. Porque, como eu sempre falo para vocês, o desejo é algo de assinar aquilo que faz. Assinar a obra da vida, ainda que escrita com as palavras dadas pelo outro. E aí eu quero trazer para vocês que essa lógica de certo e errado não dá aqui, não dá pra gente ir pela moral. A gente precisa pensar na ética. Seja um coach que diz para você, seja um pastor, seja sua mãe, seja eu, seja quem for. É preciso entender que, em certa medida, vamos buscar a notícia do nosso desejo no outro, mas é preciso assinar em nome próprio. O desejo tá ali, percebe? Você quer falar, mas o que o outro quer ouvir? Eu quero fazer algo da minha vida, mas o que o outro deixa eu fazer? E falando de prisão, voltando à pergunta como destruir a prisão sem destruir o lar, aí que tá, assumir a posição desejante implica em desprender-se das amarras sociais e isso vai custar inúmeros ideais. E há ideais, gente, em que fazemos casa neles. Então, derrubar as grades faz com que a gente corra os riscos e as paredes podem ser derrubadas. E a gente vai ficar exposta. Algo vai ser descoberto. Eu tenho pensado muito nessa palavra descoberto, porque tem muita gente que vem para análise, por exemplo, para terapia, buscando descobrir alguma coisa, né? Eu quero saber, eu quero descobrir alguma coisa que está escondido, que é a razão do meu sofrimento. Descobrir é se despir. Então é preciso assumir a própria pele. E eu não tô dizendo isso como um imperativo de que você tem que ser a sua essência, como se existisse uma essência. Porque vocês percebem? A gente está permeada por isso que vem do outro. A gente localiza o nosso desejo por meio do outro. A gente vai tentando se localizar na vida a partir das nossas posições em relação ao outro. Mas é preciso que a gente questione a partir de quais outros. Porque no poema, por exemplo, esse homem, ele diz, seja um pouco menos, amor. E não estou dizendo que é para dizer se alguém pede para que eu seja menos, eu não posso ser. Mas é a gente pensar, qual é o custo dessa relação? Qual é o custo desse lugar? Qual é o custo dessa posição? Qual é o custo desse reconhecimento? Qual é o custo desse amor? Muitas vezes a gente diz, mas o outro me ama. Mas eu amo o outro. Mas amor não é o suficiente. No sentido de que é preciso perguntar também qual é o custo desse amor. Há pessoas que são amadas, sim. Não vamos colocar nesse... se esse homem está dizendo que seja menos amor, significa que ele não ama.
Não sei se dá pra gente garantir isso. Mas é preciso perguntar qual é o custo desse amor. E não estou dizendo aqui que o custo desse amor é alto demais, porque não sai do meu bolso, sai do seu. Então, essa é a maior proposta desse módulo. Desconstruir ideais. Não numa ideia de que todos eles terão que ir ao chão. Os ideais são horizontes que nos movem, mas na perspectiva de que a gente possa assumir uma outra posição frente aos ideais. Uma posição mais autoral, mais autônoma e, consequentemente, mais livre. Então, uma mulher pode desejar? O que uma mulher pode desejar? O que você foi autorizada a desejar?